Acidentes são acontecimentos casuais, algo inesperado. Acidentes são eventos não planejados, podem nos causar danos. Mas até que ponto nós podemos evitá-los, prevê-los, preveni-los ou até usá-los a nosso favor? Eu sou o arte educador Arthur Cordeiro. Sou homem, branco, tenho os olhos castanhos. Meu cabelo é meio preto, meio grisalho. Os meus lábios são grandes e meu nariz é médio. Em nossa videoaula de artes visuais hoje, vamos conversar um pouco sobre acidentes em nosso processo artístico. Não tenho dúvida de que você já passou por uma situação assim. Você está lá preparando a sua atividade, um desenho, uma pintura, muito empolgado porque está ficando bem legal. Aí, de repente, você esbarra num pote de tinta, faz um traço errado que não dá mais para apagar. E agora? Calma, não está tudo perdido. Vou contar para vocês uma novidade. Esse tipo de acidente dá para fazer parte do nosso processo artístico. Primeiro, você precisa aceitar, aprender a lidar com os acidentes e que eles fazem parte do processo. Hoje, nós vamos olhar alguns artistas e algumas obras que trabalham diretamente com acidentes, com o acaso, dentro do seu próprio processo. Vamos lá? Na pré-história, por exemplo, aqueles que nós conhecemos hoje como homens das cavernas criavam os seus desenhos e pinturas em cima de acidentes rochosos. Esses acidentes eram causados pelo processo de intemperismo. Também temos o exemplo de artistas como Jackson Pollock. Ele elaborou a técnica de dripping, gotejamento. Esse tipo de pintura é uma forma de arte abstrata, na qual a tinta é pingada ou derramada na tela. Atividade: desenho com folha amassada. Para essa atividade, iremos precisar apenas de uma folha e lápis. Inicialmente, faremos uma lista de animais conhecidos. Não precisa ser necessariamente esses que estou anotando. Você pode fazer mais ou menos que eu fiz, diferentes ou iguais. O importante é que depois de anotados, você possa colocá-los para um sorteio. Amasse a folha que você vai desenhar. Abra a folha. Agora, sorteie um animal e procurar a imagem desse animal no meio do amassado. As ranhuras que foram formadas na folha irão ajudar você a encontrar esse desenho. Olha só como estou fazendo.
Como disse, acidentes acontecem. Não dá pra gente querer controlar tudo, porque a gente não tem esse poder. O que nós podemos fazer é controlar algumas coisas, não tudo. Por isso, é mais importante a gente focar e aprender emocionalmente em como lidar com esses erros, com o acaso e com os acidentes que vão acontecer. Precisamos aprender como evitá-los, evitar problemas mais sérios. Essas são as duas coisas que podemos controlar. Na primeira parte dessa videoaula, a parte de artes visuais, eu tentei ensinar para vocês alguns exercícios estéticos para a gente desenvolver habilidades de arte que também podem fazer a gente pensar em como lidar melhor nessas situações. Agora, eu vou chamar o professor de Educação Física Flávio Nascimento. Ele vai abordar justamente a segunda parte. Como nós podemos controlar para evitar que acidentes graves aconteçam. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor de Educação Física Flávio Nascimento e vou iniciar a aula de hoje fazendo a minha autodescrição. Eu sou homem, alto, pardo, tenho cabelos curtos e pretos e tenho barba. E estou vestindo uma camisa vermelha e preta. Dando continuidade ao conteúdo iniciado pelo arte educador Arthur, nós também vamos falar sobre a prevenção de acidentes. E vamos citar alguns acidentes mais comuns entre crianças e adolescentes e como evitá-los. Muitas vezes, ações simples podem evitar muitos problemas, e este fato é bem real quando falamos de prevenção de incêndios. Vamos assistir a esse vídeo produzido pela TV Justiça, com exemplos de fatores que podem causar incêndios, provocando muitas vezes danos irreversíveis na vida das pessoas. Por isso, é muito importante discutir esse assunto e ficar sempre atento. Posicione as lixeiras sempre longe da tomada. Os papéis ajudam a propagar o fogo em caso de curto-circuito. Ao deixar o local, certifique-se de que todos os aparelhos eletrodomésticos estão desligados. E tenha certeza de que não há nenhum fogão aceso. Velas, lamparinas e lampiões também devem ser apagados. Lembre-se, é proibido fumar em ambientes fechados. Panelas com óleo quente oferecem perigo de explosão. Nunca jogue água sobre o óleo. Ao sentir cheiro de gás ou queimado, chame os bombeiros. Se estiver dentro de casa, ao perceber o cheiro de gás, não ligue nenhum equipamento elétrico, nem as luzes. Abra a porta ou janela e saia do local. E então ligue para os bombeiros. O telefone do Corpo de Bombeiros é 193. O afogamento ocorre de forma acidental, geralmente em situações de lazer, quando poucos cogitam a possibilidade de uma tragédia. São situações que nos remetem ao acaso e, portanto, muito difíceis de serem evitados. Porém, afogamento não é acidente. Não acontece por acaso. É importante ressaltar que ele é passível de medidas preventivas, que são a melhor forma de tratamento. O afogamento é a segunda maior causa de morte de crianças no Brasil. O afogamento é rápido e silencioso. Pode ocasionar desde graus leves de hipóxia, que é a falta de ar, até complicações mais graves. Em apenas 2 minutos, a criança submersa perde a consciência. Após 4 minutos, podem acontecer danos irreversíveis no cérebro. Crianças de até 4 anos não têm força para se levantarem sozinhas, porque possuem cabeças mais pesadas. Elas não conseguem reagir rapidamente em situações de risco. Em caso de queda ou desequilíbrio, elas podem se afogar com apenas 2,5 cm de água. Para evitar situações de perigo, aqui vão algumas dicas simples. Nunca deixe crianças sozinhas e sem supervisão dentro ou perto da água. Ensine a elas que nadar sem ninguém por perto é perigoso. Boias e equipamentos infláveis merecem atenção, porque transmitem uma falsa segurança e podem estourar ou virar a qualquer momento. Sempre deixe um telefone próximo na área de lazer com um número de emergência em local visível. Fique atento, pois crianças podem se afogar com baldes, bacias, piscinas, vaso sanitário e também com outros líquidos. Proteja piscinas com cercas, portões ou travas de segurança. Evite deixar brinquedos ou outros atrativos próximos das piscinas. Depois de usar baldes, bacias ou recipientes fundos, deixe-os virados para baixo e longe das crianças. Feche ou tranque portas de banheiros ou áreas de limpeza e sempre feche as tampas de vasos sanitários.
Sabia que o trânsito é a principal causa de morte acidental de crianças de 5 a 14 anos no Brasil? Com medidas simples para prevenir acidentes, é possível reduzir a grande maioria desses casos. E na sequência, confira algumas dicas que preparamos e entenda como evitar acidentes de trânsito. Acidentes de trânsito são eventos não intencionais. A cada ano, causa aproximadamente 1,25 milhão de mortes e fere de 20 a 50 milhões de pessoas. É um problema de saúde pública. As lesões podem resultar em incapacidades definitivas. Os acidentes sobrecarregam o sistema de saúde. Eles acarretam internações prolongadas e de alto custo na reabilitação das vítimas. Promovem sequelas que interferem na qualidade de vida e no retorno ao trabalho. Quais fatores estão relacionados aos acidentes de trânsito? 1. Velocidade excessiva ou inadequada. 2. Consumo de álcool, medicamento ou drogas ilícitas. 3. Fadiga do condutor. 4. Uso do celular ao dirigir. 5. Condução noturna. 6. Falta de manutenção dos veículos. 7. Defeitos no traçado, desenho e manutenção das vias. O que agrava um acidente de trânsito? 1. Intolerância no trânsito. 2. Não uso de cinto de segurança. 3. Falta de dispositivos para o transporte de crianças. 4. Não uso de capacete em motos e bicicletas. 5. Falta de amortecimento do impacto das colisões por objetos fixos às margens das vias. 6. Ausência de dispositivos nos veículos para proteção contra impactos. Como prevenir os acidentes de trânsito? 1. Educação no trânsito, com o estímulo ao uso de equipamentos de segurança, como capacetes e cinto de segurança. 2. Alerta ao consumo de álcool e drogas associado à direção. 3. Fiscalização do trânsito para que as leis sejam respeitadas. 4. Melhoria da infraestrutura viária, tanto para os condutores de veículos como para os pedestres. 5. Conscientizar condutores sobre a necessidade de controlar a velocidade dos veículos. No trânsito, cuide-se e cuide dos outros. A intoxicação ou envenenamento é a 5ª maior causa de internação por motivos acidentais entre crianças com idade entre 0 e 14 anos. Mas vamos aprender sobre como evitar envenenamento e intoxicação de uma maneira lúdica? O jogo digital chamado Quem Deixou Isso Aqui, criado pela Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, e está disponível no site do Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicos, o Cinetox. O objetivo do jogo é não deixar a Aninha entrar em contato com produtos tóxicos que são muito comuns em casa, como remédios, produtos de limpeza e plantas. O jogador tem 3 minutos para protegê-la de todos os riscos, e logo a gente percebe que não é tão simples assim. O jogador precisa guardar produtos em locais seguros ou impedir a Aninha de tocar neles. Só que ela é muito ágil, e se o telefone tocar ou alguém bater na porta, o responsável fica impedido de agir. Vamos jogar? E aí, gostaram da nossa aula? Legal, não é? Lembrando que ela trouxe informações sobre os locais onde ocorrem alguns acidentes, assim como os tipos mais comuns e informações sobre como lidar com a situação de maneira preventiva. Ela é um material didático que visa a prevenção por meio da conscientização. E não esqueçam, os contatos do poder público que devem ser acionados em casos de emergência são o SAMU 192 e o Corpo de Bombeiros 193. Tchau, tchau e até a próxima aula!